Sejam bem-vindos à aula 1, Introdução à Bioquímica e Biofísica. Eu sou a professora Cristina de Souza Rezende. O desenvolvimento da ciência pode ser considerado como uma interrelação entre a teoria e o fato. A função da ciência é melhorar a relação entre o homem e o mundo. E ela vem desde a antiga Grécia, Egito, Itália, Europa. E assim vai se desenvolvendo ao longo do tempo, criando uma série de teorias, até chegar à Idade Média, com o auxílio de alguns conhecimentos que eram científicos e outros não, como por exemplo a alquimia. Então a ciência nada mais era do que uma concepção estática do mundo. O mundo não mudava, ele apenas continuava o mesmo e ele era o mesmo sempre. O desenvolvimento da ciência realmente se deu no século XIX, quando se desenvolveu a história natural e a filosofia natural, que hoje se divide em várias áreas, como por exemplo, a ciência animal, a astronomia, a ciência atmosférica, a bioquímica, a biologia, a química, a ciência da computação, a matemática e a física. Então a ciência começou a buscar a verdade e assim a crença de que existia uma realidade física e absoluta e que as coisas não eram fruto apenas da imaginação humana. Ela era baseada na observação, de maneira que poderia ser um princípio a ser reproduzido. Então entra-se os modelos para que pudesse dar uma ilustração do que aquela ciência representava, baseado num conjunto de dados. E assim se formou as representações matemáticas. Então, como que é feita a ciência, afinal? Ela identifica um problema, faz a observação e a experimentação, existe a análise, a hipótese, um teste experimental, um modelo e uma generalização. A aplicação da física na biologia ao longo da história inicia-se com Heráclito, onde começou as primeiras teorias sobre o processo de vida e a dinâmica da vida, como que ela se processava e como que essas interações com o meio ambiente ocorriam. No Renascimento, com Leonardo da Vinci, que começou a investigar alguns princípios mecânicos e outros fisiológicos e demonstrou através dos seus desenhos. Depois encontramos Giovanni Borelli. Ele é o pai da biomecânica. Ele foi o primeiro a propor a estruturação dos músculos e que os músculos eles não exercem um movimento vital, mas sim de contração. E Galvani, ele que foi o responsável em tecer a teoria dos músculos e células nervosas capazes de produzir eletricidade. Depois vem Hermann von Helmholtz. Ele é um médico e físico e ele contribuiu com a física pura, com a termodinâmica e o magnetismo. E assim desenvolveu muitas aplicações na física, na medicina, sobre os aspectos ópticos do olho humano e a teoria da audição. Depois vem Wilhelm Conrad Röntgen e ele descobriu os raios-x, que foi um avanço enorme para nós, para a nossa saúde. Isso foi em 1895. E ele aplicou isso na obtenção de imagens do corpo humano. E em 1901, Röntgen ele recebeu um prêmio Nobel por essa descoberta. Com todos esses conhecimentos e da forma com a qual a ciência estava se desenvolvendo, criaram-se um aspecto chamado modelagem.
Para os físicos, o mundo segue lei bastante específica. Em alguns casos, existe a discriminação matemática completa, que não permite as soluções, como rasgar um papel, como deixá-lo cair no chão, a queda livre e outras coisas, como uma equação. Os artifícios que são usados são a simplificação. E aí que entra a modelagem, a criação de um modelo que pode permitir uma visualização de uma teoria complexa de um modo muito simples. Posteriormente, nós vemos essa introdução em 1989 por Harold Varmus. Ele colocou teorias revolucionárias na biologia e na medicina e criou novos métodos. Esses métodos foram calçados em descobertas fundamentais em outras áreas. O papel da física nuclear na produção de radioisótopos, na medicina moderna, e com o auxílio da física, forneceu ideias fundamentais na aplicação do raio-x, da tomografia computadorizada, da videoendoscopia, da cirurgia, laser, ecocardiografia e ultrassonografia. A ideia desses materiais estavam contribuindo com novas conjecturas para a qualidade de vida e saúde humana. Harold Varmus, ele ganhou esse prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia e ele entendia que era necessário experimentos com imagens para poder localizar exatamente as atividades que aconteciam dentro do organismo humano, principalmente no cérebro, e poder cronometrar esses movimentos, essas sensações, e com o uso de drogas também, de estimulantes. E aí, dessa forma, a cristalografia por raio-x, a química e a modelagem computacional, elas foram usadas para melhorar o design de tudo que poderia ser visto em relação ao corpo humano. E aí entra a física nuclear e a modelagem. Nós temos grandes equipamentos como, por exemplo, o colisor de hadrons. E ele faz uma modelagem aqui, neste exemplo, né, de um átomo que ficou se movimentando em uma velocidade gigantesca. A física, ela é elementar. Como ela é elementar, ela explica simplificadamente um fenômeno. E ela tem outros ramos, que é a mecânica clássica, a termodinâmica, eletricidade e magnetismo, ótica, relatividade, mecânica quântica. Já a biologia estuda também a massa e a energia, no entanto, nos sistemas vivos, mais complexos, resultantes desses átomos que se uniram e gerenciaram atividades mais complexas nas células. Até 1950, as atividades biológicas eram descritivas, catalogadas similarmente como diferenças entre um ser vivo e outro. Após 1950, com a forte interação com a física, com a química, com a matemática, houve uma revolução na compreensão de como a vida funciona e a melhoria das drogas farmacêuticas nos procedimentos clínicos. Tudo se deve a novos procedimentos, a novas ideias, a mudanças de paradigmas e conjecturas que foram aplicadas com essas ciências. A física na biologia, ela vai estudar as estruturas e como funciona isso macromolecularmente. Aí nós temos aí a técnica de microscopia. Aqui no caso é uma ideia de microscopia por varredura eletrônica. Espectrometria, que faz a análise de fluidos. Discretes, que é uma medida de como fazer uma mensuração de algo nanométrico, ou seja, uma medida muito pequenininha. Então, o papel da biofísica, ela vai corresponder às aplicações desses conceitos científicos para compreender os mecanismos que propiciam a vida. Isso numa escala tanto macro como microscópica, dos fenômenos físicos biológicos, que vão envolver os nossos organismos e em escala molecular. E esse comportamento resultante dos vários processos que ocorrem dentro das nossas células, que interagem e cooperam entre um sistema e outro, organizando o ser vivo. Então, podemos dizer que hoje a vida, adequadamente, ela é estudada e compreendida nos seus princípios fundamentais. Um exemplo de sistema biofísico é a bactéria E. coli, um organismo unicelular
que foi muito bem caracterizado, muito bem estudado. Foi descoberto em 1885, através da microscopia óptica, e percebeu-se que tinha um crescimento rápido e barato. E essas séries de descobertas que foram feitas a respeito da E. coli permitiu uma série de outras descobertas bioquímicas, como código genético, glicólise, regulação de síntese proteica, que são a base da engenharia genética. Mesmo sendo muito simples essa bactéria, ela exibe uma estrutura e propriedade comum de todas as outras células. Aqui está uma sugestão de bibliografias interessantes para a biofísica e seu estudo. A Física para Ciências Biológicas e Biomédicas, que o Okuno e o Caldas e o Chow. A Biofísica, Conceitos e Aplicações, do Duran, muito bom o livro. Física, do Cameron e o Skolfronick. E a Biofísica Básica, do René. Muito obrigado pela aula. Até a próxima.